Olá, meu nome é Catiane e hoje é meu segundo dia do mini curso sobre transtornos e dificuldade de aprendizagem, um olhar sobre a prática pedagógica. Entendendo um pouco sobre o que é autismo. O autismo é considerado um transtorno de neurodesenvolvimento que se manifesta nos primeiros anos de vida, por comportamentos que incluem atrasos e ou dificuldade na interação social e na comunicação e presença de comportamentos repetitivos e interesses restritos, apesar de poder estar associada à deficiência intelectual dela, se distingue pelo curso, impacto e tratamento. O autismo é compreendido hoje como um aspecto de transtorno com ampla variedade de expressão, denominados transtornos de aspecto TA. Leo Kanner, médico nascido no antigo Império Austro-Húngaro, que imigrou para os Estados Unidos em 1924, tornou-se chefe de serviço da psiquiatria infantil. Ele pesquisou sobre os distúrbios autísticos do contato afetivo como um dos principais sintomas da esquizofrenia. Kanner descreveu 11 crianças cujo distúrbio patagonômico seria a incapacidade de se relacionarem de maneira normal com pessoas e situações, desde o princípio de suas vidas. Com a pesquisa de Kanner, algumas mães recordaram que o filho não mostrava uma atitude corporal antecipatória, não inclinando o rosto, nem movendo os ombros antes de ser levado ao colo. Uma vez no colo, o filho não ajustava seu corpo ao daquele que o carregava. Além disso, a criança podia não apresentar mudanças em suas expressões faciais ou posição corporal. Quando os pais voltavam para casa, se aproximavam e falavam com ela. A maior parte desses sinais precocíssimos era identificada retrospectivamente, de modo que os problemas na aquisição da fala costumavam ser os primeiros sinais inequívocos que se algo estava errado. Segundo Kanner, tudo o que vinha do exterior era experimentado por essas crianças como uma intrusão assustadora, o que explicava não só a tendência de ignorar o que lhes era perguntado, mas também a recusa de alimentos e o desespero provocado por barulhos fortes ou objetos em movimento. Os ruídos ou movimentos repetitivos produzidos por elas próprias, entretanto, não eram acompanhados de manifestações de angústias. Kanner descreveu em tais crianças um desejo obsessivo e ansioso pela manutenção da uniformidade, que as fazia preferir tudo que se mostrava repetitivo, rotineiro e esquemático. Fatores de riscos e proteção desde os primeiros anos. Características do autismo aparecem a partir do segundo ano de vida e seriam persistentes. Haveria pobreza de expressões gestuais e faciais, e quando as crianças eram inquietas, sua movimentação era estereotipada e sem objetivo, podendo haver movimentos rítmicos repetitivos e suas falas seriam artificiais, mas seriam atitudes criativas em relação à linguagem, exemplificada pelo uso de palavras em comum e neologismos. Mudanças fossem de residências nos trajetos a serem percorridos na sequência de ações cotidianas ou na posição dos objetos da casa.
provocavam-lhes crises de ansiedade e desespero. O medo da mudança e da incompletude as levava, segundo o autor, a restrições de sua espontaneidade e a ritualização do comportamento no dia a dia. Havia nelas sempre uma boa relação com os objetos, especialmente aqueles que não modificavam sua aparência e posição. As relações com as pessoas, por outro lado, estavam gravemente perturbadas, havendo a tendência dessas crianças de circular entre as presentes, aparentando não distingui-los dos móveis do ambiente. Por vezes, tais crianças se dirigiam à parte dos corpos dos outros com o objetivo de retirar um pé ou um braço que funcionava como obstáculo ou que elas queriam alcançar. Não olhavam os outros no rosto, não se interessavam pelo que os adultos conversavam, e se eram por eles interpeladas, elas não respondiam, a não ser que se insistisse muito. Na presença de outras crianças, elas permaneciam sozinhas ou nos limites do grupo, não participando de seus jogos. Triagem e intervenção precoce. A acelerada dinâmica de transtorno da criança ao longo do tempo impõe que se valorize o momento de início das manifestações clínicas apresentadas por ela. Quanto mais precoce for o início de um transtorno mental, maior será o risco de que ele se estabilize e se cronifique. Para um adulto, não faz muita diferença se o seu transtorno se inicia aos 20 ou aos 30 anos de idade, mas para uma criança faz toda a diferença. Se o seu transtorno teve um início quando sua idade era de 2 ou de 12 anos, os mesmos 10 anos têm valores completamente diferentes. Quando se trata de uma criança ou de um adulto, o conceito de transtorno do desenvolvimento foi introduzido. Portanto, para caracterizar os transtornos mentais da infância que apresentam tanto um início muito precoce quanto uma tendência evolutiva crônica, os transtornos do espectro do autismo se enquadram bem nessa categoria. Uma vez que são condições clínicas de início na primeira infância e com curso crônico, dessa forma a síndrome autista manifestada pela criança pequena costuma persistir no decorrer da vida, em que pesem as possibilidades de melhora clínica e funcional ao longo do tempo. O diagnóstico do autismo já produziu desvantagem social, e não apenas para os indivíduos que têm esse transtorno, mas também para os seus familiares, como já mencionado na introdução histórica desse documento. Os pais de crianças com autismo foram e às vezes ainda são indevidamente culpabilizados pela dificuldade de seus filhos. Como vimos anteriormente, o processo diagnóstico permite colocar em destaque as pessoas singulares, com suas histórias e características únicas, fornecendo um contexto indispensável. A compreensão do sofrimento ou transtorno mental de cada sujeito, a história, o contexto e as vivências apresentadas pela pessoa com TEA e suas famílias são fundamentais para o processo do diagnóstico e para a construção do seu projeto terapêutico singular, conceito que será posteriormente aprofundado
Esse processo precisa ser construído juntamente com uma equipe e discutido passo a passo com a família. A implicação dos familiares durante todo esse processo do diagnóstico e nas diversas intervenções será fundamental para minimizar o choque que acomete uma família com a comunicação de um diagnóstico. É comum encontrar nos depoimentos de pais de crianças com transtorno de aspecto do autismo a lembrança de que eles sempre perceberam que seus filhos, quando eram bebês, eram diferentes, recusavam as interações sem o contato olho a olho, não respondiam aos chamados de voz, manifestavam a preferência de ficar sozinho em vez de ser carregados no colo. Os dados observados e a análise sistemática dos relatos dos pais de crianças com TA indicam que 75% a 88% dos casos já apresentavam sinais indicativos da patologia antes dos 2 anos e entre 31% a 55% antes do primeiro aninho. Assim, reconhecem-se sinais típicos associados ao TA antes dos 3 anos e ser detectados quando do seu surgimento devem ser cuidados precocemente. Então é isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo.